Olá, meus irmãos, passando aí hoje nesse sabadão, dia 29 de abril, hoje dia de Santa Catarina de Sena, para meditarmos o Santo Evangelho. Evangelho meditado hoje será o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João, lá no seu capítulo 6, versículos 60 ao 69. Muitos dos seus discípulos, ouvindo-o, disseram: "Isto é muito duro. Quem o pode admitir?" Sabendo Jesus que os discípulos murmuravam por isso, perguntou-lhes: "Isso vos escandaliza? Que será quando virdes subir o Filho do Homem para onde ele estava antes? O Espírito é que vivifica, a carne de nada serve. As palavras que vos tenho dito são espírito e vida, mas há alguns entre vós que não creem." Pois desde o princípio Jesus sabia quais eram os que não criam e quem o havia de trair. Ele prosseguiu: "Por isso vos disse, ninguém pode vir a mim se por meu Pai não lhe for concedido." Desde então, muitos dos seus discípulos se retiraram e já não andavam com ele. Então Jesus perguntou aos 12: "Quereis vós também retirar-vos?" Respondeu-lhe Simão Pedro: "Senhor, a quem iríamos nós? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós cremos e sabemos que tu és o Santo de Deus." Pessoal, o Evangelho de hoje é maravilhoso. A Eucaristia é o sacramento que manifesta eficazmente na Igreja esse compromisso com a encarnação, morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. As palavras de Jesus provocam resistências e desistência entre os discípulos. Muitos conservam a ideia de um Messias rei e não querem seguir Jesus, o servo sofredor, até a morte. É entendida por eles como uma espécie de fracasso e não assumem a fé por medo de se comprometerem. Os 12 apóstolos, porém, aceitam a proposta de Jesus e o reconhecem como Messias, dando-lhe sua adesão, aceitando suas exigências. Ora, é muito importante perceber. Parece que a missão de Jesus e a relação com seus discípulos chegaram ao momento de crise. Diante das suas declarações, há os que não conseguem assimilar o seu ensinamento e o abandonam. Entre eles, pessoas do povo e os judeus, opositores, e depois também os discípulos. No início da atividade de Jesus, houve grande entusiasmo e ele era considerado um profeta, porém não foi aceito como Filho de Deus, como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Podemos também considerar que o conflito revelado no Evangelho seria uma proposta, seria, aliás, uma resposta à situação vivida da comunidade cristã. Havia rupturas e abandonos na igreja da comunidade joanina. As pessoas se perguntavam: quem está certo? Daí a resposta da igreja oficial na voz de São Pedro: Jesus, tu tens as palavras da vida eterna. Ora, que maravilha para nós. Hoje, em matéria de doutrina e fé, o nosso Papa, temos que crer que o Espírito Santo sempre guiará a Igreja e as portas do inferno jamais prevalecerão sobre ela. Deus abençoe você e que Santa Catarina de Sena rogue a Deus por nós, para que tenhamos a fé como dom teologal, como dom sobrenatural da fé, e não só como mera crença, e crer tudo que ensina a Santa Igreja Católica Apostólica.
Deus abençoe você para que, cheios do Espírito Santo, poder afirmar como salmista no Salmo 116: mas que poderei retribuir ao Senhor por tudo o que Ele me tem dado. Grande abraço a todos, curte e compartilha.